Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 16 de julho. O Ibovespa encerrou o pregão de ontem em alta de 1,34%, seguindo um maior apetite a risco observado também em mercados internacionais. Na sessão de ontem, taxas futuras de juros operaram em baixa, com notícias positivas em relação aos testes de vacina contra o coronavírus e retomada dos debates sobre a reforma tributária no Brasil. Ao final do dia, as taxas de vencimento intermediário encerraram em leve alta, uma antecipação ao leilão de títulos pré-fixados do Tesouro Nacional. As bolsas asiáticas fecharam o último pregão em baixa, refletindo a recepção mista de dados vindos da China. Do lado positivo, o destaque ficou para a divulgação do PIB da China, que surpreendeu as expectativas ao registrar expansão de 3,2% na comparação anual do segundo trimestre de 2020 e de 11,5% com relação ao primeiro trimestre desse ano. Enquanto a produção industrial do país cresceu 4,8% em junho na comparação anual, em linha com as expectativas. Por outro lado, as vendas no setor varejista surpreenderam e tiveram uma queda de 1,8% no mês passado em relação ao último ano, o que deixou preocupações com a retomada da atividade. Os futuros de Nova York e bolsas europeias operam em baixa nessa manhã. No campo político doméstico, a Câmara dos Deputados ela recomeça hoje os trabalhos da comissão especial que discute a reforma tributária, sem um acordo com os senadores. O presidente Davi Alcolumbre disse que não votará uma PEC na Câmara se não houver construção conjunta. Nesse tema, o Ministério da Economia quer enviar até amanhã ao Congresso a primeira fase de sua reforma tributária, com unificação de PIS e COFINS. A nova contribuição sobre pagamentos fica para uma próxima fase. De acordo com o broadcast, a reforma ela deverá ser enviada em fases que se acoplem aos projetos de reforma tributária em tramitação do Congresso. Nas primeiras fases, devem estar a proposta de criação de um tributo sobre transações digitais, mudanças sobre o IPI e IR e discussão quanto à cobrança do tributo sobre dividendos. Na visão de Rodrigo Maia, no entanto, é difícil passar a criação de qualquer novo imposto na Câmara nesse momento. A agenda de indicadores e eventos do dia traz como destaques a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Expert, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também participará de evento virtual durante o dia. No exterior, o Banco Central Europeu decide sua política monetária seguida de entrevista da presidente da instituição. Por fim, os Estados Unidos informam os dados de vendas no varejo de junho. No campo corporativo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou na tarde dessa quarta-feira, com 11 vetos, o novo marco do saneamento básico. Os vetos foram diferentes daqueles que haviam sido acordados com o Senado, o que levou Davi Alcolumbre a prometer a derrubada de parte deles e piorou o ambiente político. Dentre os vetos, o que causou mais desconforto com parlamentares foi o do artigo que permitia que contratos de programa existentes poderiam ser renovados por mais 30 anos. No Congresso, há pressão de governadores e estatais de saneamento para garantir uma sobrevida maior aos contratos atuais. Por outro lado, o veto a esse artigo promove uma maior abertura do setor à competição pelo setor privado.
De acordo com a equipe política, há expectativa sobre desdobramentos em outros vetos, como o das desonerações, alvo de pressão para que seja pautado em possível reunião do Congresso na próxima semana. Além disso, a gente nota que, pelo parágrafo 1 do artigo 14, que dispensava a anuência dos municípios, não foi vetado. Isso foi visto como um viés positivo para casos de privatização, uma vez que houve preocupação relacionada à necessidade de se consultar em todos os municípios que uma empresa presta serviço no processo. Isso explica a sólida performance da Sabesp no pregão de ontem, subindo aproximadamente 8%. Por outro lado, a gente destaca que ainda existem complexidades relacionadas a cláusulas de nulidade dos convênios de serviço em caso de privatização em diversos contratos de programa e leis municipais relacionadas. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.